pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini e mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje nós vamos falar sobre obesidade. Então, se você quer divulgar o seu negócio, que apareça na tela do fundo, que a sua empresa fique conhecida, ligue para o número que está aparecendo na tela. Hoje nós temos a convidada Roberta Papes, ela é nutricionista e vai falar sobre obesidade. Está muito relacionada à fisioterapia porque muitos pacientes com obesidade, com sobrepeso, têm muitas disfunções na coluna, têm muita dificuldade no dia a dia, no seu trabalho, às vezes ficam muito tempo em pé, sobrecarregam as articulações e tem muitas dores. E essa época do inverno é muito propícia para o ganho de peso. Então seja bem-vinda, Roberta, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Olá, pessoal, me chamo Roberta Papes, sou nutricionista clínica, formada pela UX. Eu atuo na medicina preventiva do Círculo Saúde e também atendo em meu consultório em Caxias do Sul. Então, a obesidade é tratada como um problema mundial, né? E os fatores que influenciam o crescimento dessa população, quais os fatores mais, assim? Então, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a obesidade ela é uma doença crônica, progressiva, de causas multifatoriais. Então, pode estar relacionado ao estilo de vida, então, o sedentarismo, os hábitos alimentares inadequados, uma má qualidade de sono, assim como existem outras condições. Então, a genética, a história familiar, condições psicológicas e culturais. Se fala muito do ambiente obesogênico, que é um ambiente que favorece as escolhas alimentares não saudáveis. Isso já vem, às vezes, de berço, né? Então, muitas crianças vão desenvolvendo já obesidade e quando se tornam adultos, têm esses hábitos já estabelecidos, né? Às vezes pela família. Então, é bem importante, né? A gente tá conversando com uma nutricionista para nos esclarecer bem isso, né? Sobre alimentação, principalmente. Muitas coisas que a gente pensa que é mais saudável e não é. Uma das coisas são os sucos, né? A gente oferece, às vezes, para criança achando que é saudável, né? Mais saudável do que o refrigerante ou outros tipos de alimentos e não, né? O que a gente pode aí diferenciar? Sim, a base da nossa alimentação deve ser os alimentos em natura. Então, as frutas, vegetais. Se tu for fazer um suco, de preferência que seja, né, da fruta. E sim, ter um consumo adequado de água, porque às vezes as pessoas esquecem de beber água. Então é muito importante manter a hidratação. E essa época agora vem o inverno, então é bem menos visto o pessoal tomando água, comendo verduras, frutas, né, sucos. Não, o pessoal prefere comidas mais quentes, que apetece mais, né? Isso. Então, o que tu acha disso? Normalmente as pessoas optam pelos ultraprocessados, né, alimentos prontos. E o que acontece? Esses alimentos, eles são extremamente calóricos. Não é que tu não possa consumir esses alimentos. Sim, pode fazer parte da alimentação, mas não da alimentação diária. Então, a base tem que ser esses alimentos in natura e consumir ultraprocessados com menor regularidade. E os riscos das pessoas com obesidade? O que é mais suscetível de acontecer, né? Então, as pessoas com obesidade, elas podem ter diversas doenças. Dentre elas, a gente pode citar diabetes tipo 2, que é uma doença crônica, hipertensão, que é a pressão alta, dislipidemia, que é o aumento do colesterol, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, podem ter AVC, derrame, infarto, câncer, casos também de depressão, ansiedade, e todos esses fatores também reduzem a expectativa de vida, infelizmente. E o que tu nos fala assim sobre consumo de carnes?
seja branca, vermelha, o que tu né, sugere o pessoal que de repente não vive sem uma carne, agora no inverno, principalmente churrasco, né? Sim, aqui na região é muito comum. Então, o que tu sugere, sim, pessoal que não consegue largar? Sim, é tudo equilíbrio, né? Nenhum alimento é proibido. Pode sim se consumir carne, são excelentes fontes de proteína. Só cuidar porque algumas carnes são muito gordurosas. Então, consumir carnes mais magras, como frango, peixe, e se for carne de gado, sem gordura. Mais saudável, né? E os tratamentos para perda de peso? Eu vejo que muitas pessoas procuram um nutricionista e acabam achando assim, que não conseguem seguir a dieta porque muitos profissionais acabam botando, né, que tem que fazer tal dieta ou diminuir tal, tirar os alimentos. Mas o que tu acha, assim, que tu sugere também de dicas para o pessoal que está agora começando, querendo, né, diminuir o peso, querendo ter um hábito mais saudável de vida, o que eles podem estar fazendo, né? O primeiro ponto que eu acho, assim, que a gente tem que colocar metas realistas. Metas fáceis de serem alcançadas e que tu consiga sustentar aquele estilo de vida a longo prazo. Uma alimentação que tu consiga manter, porque essas dietas restritivas, longos períodos de jejum, ficar sem comer, isso gera outros transtornos, como a compulsão alimentar. Então, não é interessante seguir dessa forma, precisa pensar em mudar a longo prazo para ser sustentável. E em relação a crianças, a gente vê que tem muitas crianças que já apresentam obesidade ou que estão nesse caminho. O que a gente sugere, de repente, para que evite ou daqui a pouco, né, controle isso? Porque a gente sabe que criança é mais difícil de ter esse controle, de fazer uma dieta, né? Então, o que tu sugere para o pessoal fazer, né, com seus filhos ou, né, ou parentes? Certo. Para criança, realmente, a gente não faz dietas, né? Porque eles estão em fase de crescimento. Então, sim, eles vão precisar comer uma certa quantidade. Só que o que eu vejo? Muitos pais, como já têm os hábitos alimentares inadequados, acabam comprando muito industrializados, ultraprocessados, e essas crianças acabam consumindo. Então, acaba que todas as refeições, no almoço, nos lanches, se tem esse consumo exagerado desses alimentos. Então, eu acho que mudar o ambiente, né, evitar de comprar esses alimentos, dar o exemplo, priorizar essa alimentação mais saudável, ajuda também a formar os hábitos saudáveis nessas crianças. E o início de atividade física nesses pacientes que querem, né, perder peso ou daqui a pouco ter um hábito mais saudável de vida. Então, junto com a atividade física, o que eles podem estar fazendo também, diminuindo alimentos, esses alimentos industrializados, ou tem alguma outra opção? Porque eu vejo que muitas pessoas acabam indo para os industrializados, os que já estão prontos pela facilidade, às vezes na correria do dia a dia. Não sei se tu tem alguma sugestão de que alimentos que poderiam ser substituídos, que de repente, se a pessoa costuma comprar aqueles mais rápidos de fazer, que possa fazer também mais saudável, né? Sim. As melhores opções, assim, são as frutas, os vegetais. É muito prático, né? Tu levar para o trabalho, levar de lanche. Esses alimentos industrializados, eles sim são mais práticos pela essa questão de não ter que comprar, assim, higienizar, organizar, picar, né? Então, claro, facilita. Só que a gente tem que pensar na nossa saúde a longo prazo. Então, tudo que puder fazer em casa, cozinhar, organizar, né, um tempo na rotina para preparar o alimento, vai ser muito melhor. E sobre barrinha de cereal, esses alimentos cereais, principalmente para crianças, o que tu acha, assim, que eles, às vezes os pais podem comprar e dá para levar de merenda? Tem algum componente nesses cereais que daqui a pouco não seria indicado? Certo.
A maior parte das barrinhas de cereais que a gente encontra no supermercado, elas têm bastante açúcar. E muitas vezes não está escrito só açúcar, porque o açúcar ele tem mais de 20 nomes diferentes. Então está escrito xarope, tem vários aditivos, e não é tão interessante para uma criança estar consumindo esse alimento. Se vocês lerem a lista de ingredientes e verem que são alimentos mais naturais, ingredientes integrais, e uma lista com poucos ingredientes, até é ok, dá para essa criança levar de lanche. Porque às vezes é mais fácil, né, recorrer a cereais que tem, né, toda a parte do carboidrato que vai, né, alimentar tem fibras. Tem fibras, então ajuda bastante. E sobre adoçantes também, o que tu sugere, assim, porque eu sei que tem vários tipos, né, então o que o pessoal pode estar usando ou não, ou até quem é obeso ou quem não é, o que pode proporcionar o uso do adoçante, não sei se tem alguma restrição. Os adoçantes, eles foram feitos para quem tem diabetes, que não podem consumir o açúcar. Só que o que acontece, como eles são pouco calóricos, as pessoas começaram a trocar o açúcar de mesa convencional por adoçante. Existem dois tipos de adoçantes, os naturais, que são derivados de plantas, como estévia, xilitol, eritritol, e os industrializados, que é o aspartame, a sacarina. Então, esses não são tão interessantes usar. Na verdade, é um tiro no pé, tu tirar o açúcar e usar o adoçante industrializado. O ideal é, sim, reduzir o consumo de açúcar, mas não substituir por nenhum outro alimento. E relacionando, assim, a alimentação, por exemplo, com uma pessoa que tem obesidade e tem alguma dor ou processo inflamatório, o que a gente pode sugerir daqui a pouco até para a ingestão, porque eu sei que muitos alimentos interferem bastante na parte inflamatória, piorando ou até para melhorar, diminuir a fase inflamatória, né? Então, o que tu sugeriria, assim, para o pessoal que... Certo. Existem alguns alimentos que são anti-inflamatórios, né, que auxiliam. Um deles são o ômega 3, que é proveniente dos peixes. Outro alimento também é a cúrcuma, então pode usar cúrcuma, açafrão, que é um excelente alimento, canela, gengibre, também tem componentes antioxidantes e anti-inflamatórios. Seria interessante mesmo, porque o pessoal às vezes tem muita dor e a alimentação eu sei que tem muita interferência sobre isso, né? Para que tenha não só a parte da fisioterapia, mas que a nutrição também entre. Então a gente trabalha numa equipe multidisciplinar que vai auxiliar, né? Tanto na parte alimentar quanto na parte da dor, né? Sim. Interferir. E também a parte psicológica, que tem muito também a ver, né? E o pessoal que não consegue perder peso por vários tipos, seja de glicose muito alta, seja pelo colesterol, triglicerídeos e a pressão arterial. E o que pode estar fazendo, assim, para esses fatores, para diminuir? Cuidar da alimentação, principalmente, né? É importante tu rever os hábitos alimentares que tu tem, o que tu tá fazendo de errado na tua rotina, os cuidados que tu tá tendo, e introduzir novos hábitos. Às vezes demora um pouco, né, até a gente mudar, incluir esses hábitos na rotina, mas é importante começar, né? E começar com o que você tem, com o que você consegue no momento. Porque se a gente coloca metas muito difíceis de seguir, é muito mais fácil desistir. Ou até, né? Alimentos difíceis de encontrar, né? Exato. Alimentos, cereais que não se acham, ou que é o valor O muito custo alto. elevado. Então, realmente é interessante mesmo ver, né? O que o pessoal pode estar modificando. Daqui a pouco, se o pessoal come muito pão branco, trocar pelo pão integral. Não sei se todo pão integral é mais saudável, porque pode ter também mistura. Tem muitos que são misturas, né? E o pessoal que tem, que é celíaco, que tem, né, intolerâncias, de repente, à lactose,
ao trigo, né? Então, o que poderia ser feito, assim, de substituição alimentar? Então, pessoas que têm intolerância à lactose tem que restringir a lactose. Então, leite, derivados, tudo que for consumir, o ideal é consumir o zero lactose. E se sabe que vai comer uma sobremesa, alguma coisa mais específica, consome a enzima, a lactase, uns 30 minutos antes de fazer a refeição para poder digerir aquela lactose, que nada mais é que o açúcar do leite. Já para quem é celíaco, é importante sim restringir o trigo e substituir por outras farinhas. A farinha de arroz, farinha de amêndoas. Então, existem várias farinhas que são sem glúten e podem ser substituídas. E os produtos lights e diets, o que tu diz assim para o pessoal que acaba optando por esses produtos, né, ao invés dos normais, e se tem realmente diferença? Como é que funciona isso assim Então, os produtos diets, eles foram pensados para o público diabético. E também a mesma questão do adoçante. Muitas pessoas com dietas usam o diet achando ser mais saudável. Mas, na verdade, eles retiram o açúcar e adoçam com um adoçante artificial. E muitos desses produtos têm excesso de sódio, então não é favorável ao consumo. Muitas vezes ele é mais calórico que o alimento convencional. E no caso do light, normalmente é light em gordura, se restringe à gordura. E é o mesmo caso, daí se tira um pouco de gordura, mas coloca-se outros aditivos e normalmente tem mais sódio do que o normal. E os refrigerantes, diet, light, Sim. o que o pessoal pode estar optando, se realmente é mais saudável ou se é melhor mesmo um suco de frutas ou aquele suco de caixinha, o que é mais... Refrigerante, assim, eu não indico para ninguém porque é cheio de aditivos e não traz nenhum benefício à saúde, independente se é zero açúcar ou se é o convencional. A melhor opção sempre vai ser água ou suco de frutas integral, que é 100% fruta. Alguns sucos estão escritos néctar na caixinha, porque eles têm apenas 2% de fruta mesmo. Então, eles não podem ser vendidos como sucos. É importante se atentar à rotulagem, né, do alimento para acabar fazendo opções mais saudáveis, né? E os sucos de pozinho? Eles são iguais ao suco de caixinha? Como é que é diferenciado isso, assim, na parte de se é saudável ou não? Os sucos em pós são péssimos para a saúde, porque de suco mesmo, de fruta em si, não tem nada. É só açúcar. É açúcar, é corante, é aroma, então é tudo modificado. A indústria consegue, pelo processo de processamento, né, e vários mecanismos, consegue alterar e fazer um sabor, mudar totalmente, né, aquele alimento. Então, deve ser evitado com certeza. E sobre a diferença dos leites de caixinha, de saquinho, ou leites, seja natural mesmo, o que é mais saudável, que tem menos gordura e que seja mais sugeridos, assim, para o pessoal usar? Dentre os leites, a melhor opção é o leite tipo A, porque ele passa por um processo menor, né, de produção, então é um pouco melhor a questão dos ingredientes. Aquele de saquinho é um exemplo de leite tipo A. Pode-se consumir o leite desnatado, que aí ele vai ter um teor menor de gordura, ou pode-se consumir as bebidas vegetais, que a gente chama de castanha, de aveia, que vai ter sim um teor de cálcio e vai ser derivado daí dos vegetais. E o uso da soja, que tu diz para o pessoal, assim, que de repente tem as bebidas de soja, tem até alimentação com soja, o que deve ser evitado ou não?
Então, a soja, se tem alguns estudos que falam que a isoflavona, que é o nutriente presente na soja, ele é benéfico para algumas situações, como no caso da menopausa. Porém, a soja que a gente tem hoje, a grande maioria ela é transgênica. Então, não é aquela mesma semente, aquela mesma soja de anos atrás, né? Se modificou essa semente. Então, quem gosta e quer consumir, ok. Mas existem outras opções. E sobre grãos, o que tu indica, assim, para o pessoal que de repente tem uma boa alimentação e com menos gorduras ou menos carboidratos, ou que de repente apetece e não traga muito sobrepeso? O que tu nos sugere? Certo. Dentre os grãos e os cereais integrais, um dos melhores alimentos é a aveia, para fazer preparações, para consumir em cima das frutas. Então, é um excelente alimento. Semente de linhaça, fonte de ômega 3, semente de chia também, auxilia muito na saciedade e ajuda a controlar o peso. É bem importante, né? Porque agora a gente está entrando no inverno, então muitas pessoas mudam muito a alimentação, né? No verão eu vejo que melhora muito a alimentação, porque o pessoal prefere alimentos mais frios, saladas, né? Fica mais, como é que eu digo? Tem mais motivação, né? E até para atividade física. No inverno diminui a atividade, diminui ali a alimentação mais saudável, vai entrando para uma alimentação, né, cheia de gordura, de alimentos mais industrializados e que trazem prejuízos, né, tanto para as articulações, para a coluna. Então, muitas vezes a gente tem que encaminhar mesmo para nutricionistas, porque o pessoal não consegue, às vezes, nem realizar a tarefa do dia a dia por causa de dor, sobrepeso, né, ocasiona muitas patologias, seja de coluna, seja de articulações, e que vão dificultando a vida das pessoas, a qualidade de vida vai caindo. Então, muitas vezes é necessário encaminhamento para nutricionista, psicólogos, né, porque a parte emocional está muito ligada também à alimentação. Então, isso, né, esses fatores contribuem muito e ajudam na parte da fisioterapia. Então, a gente consegue trabalhar melhor esse paciente quando ele tem uma equipe que vai orientar, vai ajudar para a melhora, porque a perda do peso vai diminuir muito, né, os problemas articulares, vai melhorar bastante os problemas na coluna, né, junto com a atividade física, né, a gente vai conseguir com a nutricionista mudar a alimentação, né, o pessoal vai agora ver o que é mais saudável. Não vamos cair nas armadilhas, né, dos alimentos que parecem ser mais fáceis e mais rápidos de ser consumidos, mas que de repente vão trazer mais prejuízos, certo? Então tá, pessoal, é isso aí. Até o próximo programa. Muito obrigada, Roberta. Obrigada. Foi muito bom. O pessoal agora vai começar a dieta. Não vamos chamar de dieta, vamos chamar de reeducação alimentar, né? Isso aí. Certo? Muito obrigada. Obrigada então. pelo convite. Até o próximo programa.